Nós estamos aqui na nossa segunda roda do Pré-Círculo de Cultura 2021 e a gente convidou a professora Lilian Calassa para esse tema que está apresentado aqui no slide dela, né? O Círculo de Cultura em que habitamos e que habita em nós. Então, como a nossa proposta é roda de conversa, não é uma palestra, ela vai conduzir, né, conforme ela achar que é mais produtivo aqui para nós. E aí eu vou pedir, Lilian, que você se apresente. O que você quer contar para a gente da sua carreira e da sua pesquisa? Ok. Bom, pessoal, bom dia para todas e todos. Para mim aqui é boa tarde. Contextualizando um pouquinho, eu estava aqui comentando um pouco com o Michele, com o Mauro. Eu estou em terras estrangeiras, não é? Eu habito aqui em Rho-de-Saint-Genese, que é uma região a do lado de Bruxelas, a 5, 10 minutinhos, uma pequena vila. Com meu companheiro, com a minha filha, que agora está para a escola. Aqui nós ficamos um tempo confinados, mas as aulas voltaram, então ela está fazendo o primeiro ano do primário, e eles têm prioridade, então sempre aulas presenciais. É uma alegria imensa poder estar aqui nessa ponte, nesse vínculo Bélgica, continente, Brasil, sabe assim, é um acalento que dá para o corpo, para a alma, para o espírito, para o coração. Estar aqui com a Karina, agradeço imenso esse convite, assim, que me fez retomar tantas coisas, memórias, lembranças e que me são muito caras. Mauro, que está aqui também, outro professor que eu vejo. E todas aqui, Alane, Ana Beatriz, Ana Nogueira, Ana Paula, Andressa, Fabiana, Giovana, Jaisla, João Vitor, Jéssica, Lisandra, Luana, Maria Eduarda, Maria Silva, o Mauro Machado, a Michele, que eu já falei, Rayane, Raíssa, o suporte técnico, a Tatiana, a Tamires, a Valéria. A Valéria Moreira? A Valéria Rezende. Olá, Valéria. Isso, tudo bem? Tudo bem, linda? Bem-vinda. Obrigada. Esse bem-vindo é muito bom, essa acolhida, né, do Tijuco, do Itu, Texas, região delícia, não é? Hoje nós temos sol aqui, então me faz até ficar mais conectada ainda com vocês aí. Então, eu estou de licença para o doutoramento, não é? Então eu estou fazendo ele todo no exterior, eu faço ele na Universidade do Porto, na Faculdade de Ciências e Psicologia, Ciências da Educação, e eu morei praticamente um ano em Porto, e depois eu vim para Bruxelas, que é onde meu companheiro mora aqui, ele é alemão, então a gente já tinha essa perspectiva de morar aqui. Por conta da pandemia, muitas coisas tivemos que reorganizar, não é? Muitas coisas tivemos que repensar, nos reinventarmos. E nesse sentido também a pesquisa, também as nossas vidas, a nossa forma de habitar o mundo, né? De nos habitar também, ela se diferenciou. E aí é uma forma diferente de ver. Eu pensei de trazermos aqui um pouco de ideias, eu vou fazer um contorno de ideia, uma sensibilização para eu efetivamente entrar dentro do tema, mas não que isso já não seja o tema, até porque eu tenho respirado e lido, pensado o círculo de cultura, né? A minha tese é sobre os círculos de cultura e justamente os círculos de cultura no curso de pedagogia nas ciências no Instituto de Ciências do Pontal, que é aí de Uberlândia, da Universidade Federal de Uberlândia, mas que era em Tuiutaba. Ela começou com contorno, eu tive que depois dar um outro revés a ela, um outro viés, mas ainda assim as implicações do círculo de cultura
na formação de professores e professoras formadoras. O impacto desses círculos de cultura que o curso tem aí dentro desses praticamente 10, 13 anos, na formação desses professores formadores. Então, sem mais delongas, eu tenho aqui então a tela inicial, que eu gosto muito da Beatriz Milhares, e eu escolhi essa tela justamente porque ela me traz esse movimento dos círculos de cultura, essas cores, essa coisa da brasilidade, essa coisa que é uma beleza pura, que o próprio nome da tela tem. É uma tela de 2006. E o tema, o título, a temática, né, era Círculo de Cultura, mas o título foi a Karina quem sugeriu, e eu amei essa poesia, né, que ela nos brindou aqui. Confesso que eu fiquei rodando para poder chegar no eixo, porque meu processo criativo, enquanto ele não passa pelo fio do visível, do inteligível, passa pelo corpo, eu demorei um pouco a chegar nesse fio condutor para encontrar o que eu tinha de dizer. Então, vamos lá, parece que não quer passar. Eu vou então por esse lugar que é o habitar. Sem querer adentrarmos dentro da filosofia, dentro dos conceitos filosóficos, até porque não é a minha praia, mas que é um movimento bacana. O que é o habitar? O habitar é um demorar-se. E aí eu fui lá em Martin Heidegger, que é um alemão de 2002, onde ele fala do habitar poeticamente. E aí eu abro um adendo que é um habitar com poética, que é da ética, sim, também, não é? Só que esse habitar, ele não é só esse estar no mundo, é um habitar enquanto um demorar-se humano entre terra e céu, entre nascimento e morte, entre alegria e dor, entre obra e palavra. É um pouco do que nós estamos vivenciando agora, todos, e até uma coisa que a gente estava comentando anteriormente com a Michele. É esse total desconforto, é o fio da navalha, é essa angústia, né? Que o estar no mundo passa por essa angústia, por essa finitude. E nesse sentido, a minha fala, ela é um pouco assim, eu gostaria que quem gostasse de ir fazendo os seus afetamentos, né? Aquilo que afeta você, a gente pode parar, a gente vai falando, eu vou fazendo as provocações também, porque é nesse sentido, assim, de fazer a provocação. Eu não tenho aqui o desejo de explanar e muito menos esgotar esse tema, porque vai vir essas discussões e que é o que eu quero mesmo. E aí eu vou convidar vocês da forma como vocês estiverem agora, a dar uma pausa para habitar esse lugar que nós estamos. Eu estou aqui na minha casa, vocês estão aí em lugares diferentes, vocês podem estar em cada espaço completamente, estão em lugares diversos. Então, eu pediria para que vocês se sentassem onde é que vocês estão, ou é na cadeira, ou é no chão, ou na mesa, sei lá onde é que vocês estão. Coloca os dois pés no chão, sabe assim, tenta descruzar as pernas. Quem está deitado, ok, fica relaxado, porque também pode ser um bom momento. O Mauro que está aí todo largado, né? Tenta colocar aí a mão direita, que é a nossa, desculpa, a mão esquerda, que é a nossa extensão do coração, colocar ela aqui, justamente nesse lado do nosso peito aqui, fazer uma respiração profunda, sabe, assim, soltar o ar, tentar habitar um pouco esse corpo que está sofrido, que está um corpo também dilacerado, não é? Mas vamos parar para pensar um pouco, parar para olhar, parar para escutar, para pensar mais devagar,
olhar mais devagar, escutar mais devagar. Parar para sentir, mas é um sentir mais devagar. Demorar-se nos detalhes. Suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação. Cultivar a atenção e as delicadezas. Abrir os olhos e os ouvidos. Falar sobre o que nos acontece. Aprender a lentidão na lida. Escutar os outros e as outras. Cultivar a arte do encontro. Calar muito. Ter paciência. E dar-se tempo e espaço. Isso é um experienciar. Pode ser uma experiência estética. Vamos ver o que vai ser. Olhar essa imagem. Pode dar uma espreguiçada, um movimento de alertar esse corpo, mas de poder conectar com ele também. Onde é que está doendo. E aí, essa é uma senhora de 103 anos, que um fotógrafo francês fez. Ele tem um trabalho muito interessante no Vietnã, que ele chama Rean, e ele fotografou ela, que é de uma etnia Rengal. Geralmente, eles sempre colocam a mão na boca quando eles vão rir, e essa senhora, ela tem aqui todo esse universo desse habitar. Habitar um corpo que já é envelhecido, já tem 103 anos, mas que tem um brilho ainda no olhar, que tem uma beleza, que tem uma vivência, uma experiência. E vamos fazer um exercício de ser criança. No aeroporto, o menino perguntou: e se o avião tropicar no passarinho? O pai ficou torto e não respondeu. O menino perguntou de novo: mas e se o avião tropicar num passarinho triste? A mãe teve ternuras e pensou: será que os absurdos não são as maiores virtudes da poesia? Será que os despropósitos não são mais carregados de poesia do que o bom senso? Ao sair do sufoco, o pai refletiu: com certeza, a liberdade e a poesia a gente aprende com as crianças. E ficou sendo. E assim nós vamos sendo, que é um poema do Manuel de Barros, que é o quanto nós nos permitimos conectarmos com a nossa criança, com esse estar sendo, com essa poesia que é com aquele habitar poeticamente do Heidegger, mas que ao mesmo tempo tem a ver com as intempéries, com a angústia do estar no adulto, com as responsabilidades. E aqui é um pouco do ser criança, esse estado do ser criança, que pode ser jogando futebol, embaixo da chuva, na lama, meninas, meninos, se divertindo. Essa pausa que a criança faz, que nem é uma pausa, é o estar. Para ele, para a criança, o brincar não tem esse tempo, o cronos, né? O tempo cronológico. Para eles, quando você fala, você vai brincar mais 10 minutos no parque, ele não tem essa noção de 10 minutos, ele quer brincar, ele não quer parar nesse cronos, não é? O cronos é o tempo das instituições, é o tempo dos cronogramas, não é o tempo da criança. O tempo da criança é o presente, é o que ela quer brincar.
O Manuel de Barros é um poeta pantaneiro, que registrou em suas poesias crianceiras, né? A gente conhece muito pelos seus poemas voltados às crianças, mas que é para as crianças de 0 a 100 anos, as passagens e os lugares e suas gentes. É os registros estes que vão testemunhar uma vida vivida em meio a tantas coisas que são, entre aspas, desimportantes, que foram fundamentais na construção de sua relação com os outros e com o mundo. Então, é como que eu me relaciono com o mundo, com os outros e as outras. Como é que é esse estar no mundo? Como é que vocês estão aí? Nesse sentido, precisamos sim nos fazer poetas, poetisas, para que algo se desvele e venha finalmente dar à luz. É o parir, não é? Precisamos poetar para que o habitar autêntico, que é o que o Heidegger fala, ou seja, é um habitar sobre a terra e sobre o céu. É esse movimento mesmo em que a gente fica entre o fio da navalha, digamos assim, e à vista dos seres divinos, que esteja ao alcance de quem assim o desejar. Então, é esse desejar também, né? Uma parte do querer, do quanto eu me disponibilizo, do quanto eu tenho uma disponibilidade interna e externa para eu estar com esse outro, para eu habitar esse mundo. A infância como uma maneira de habitar o mundo. E nisso, Paulo Freire, ele fez como ninguém. E mesmo que toda a sua epistemologia, ela pode estar voltada para uma, vamos dizer assim, para uma pedagogia de adultos, ou especificamente, mas ela abrange todo um estar também na infância. E aí, a infância ela é uma condição que cada educador e educadora deveria manter viva, principalmente nós que estamos no curso em pedagogia ou nós que estamos na educação. Para que educar pessoas de qualquer idade, porque justamente a infância ela é um sinônimo de uma vida inquieta, de uma curiosidade subversiva, insurgente, que é de uma rebeldia. E isso é de qualquer idade. A infância ela não é uma questão de idade, ela é uma questão de forma de vida, ou é uma maneira de habitar o mundo. Então, nós adultos, é estarmos conectados com a nossa criança interior, com essa criança que eu fui, aquilo que eu não consegui também dentro do que eu fui criança, agora enquanto adulto eu posso pegar na mão da minha criança e digo, vamos junto comigo, eu te acolho, eu cuido de você. E aí Paulo Freire fala de uma educação menina. É porque ele está então falando dessa educação infantil. Veja que não é infantilizada, não é isso. Não é nós trabalharmos o infantil nesse lado pejorativo. E aqui é uma fotografia também do Rean, que ela se chama Ta Nhu. É uma menina também vietnamita, que particularmente quando eu me demoro nela, é uma experiência estética para mim, é um me emocionar, é um estar no mundo onde às vezes as belezas se foram, ou às vezes é o que a Adélia Prado diz quando você tem uma experiência estética, quando você vê uma foto, você ouve uma música, você vê uma imagem, você pode respirar um pouco mais e ela diz, pronto, agora eu posso viver mais um pouco. Esse é o poder da arte, é o poder também desse momento de transcender, né, nas vidas. Então, quando Paulo Freire, ele fala dessa educação infantil, ele vem dizendo que é porque
E o próprio, aqui eu vou usar o Cohen, que é um grande filósofo e educador, é um professor da UERJ. Ele é um educador infantil, ele é um cara meio estrangeiro, mas que tem essa voz e tem essa doçura e essa propriedade para falar desse mundo, dessa educação infantil. Porque o que constitui a infância é uma condição dessa educação, de se inquietar, de se indagar, de duvidar, de perguntar e de criar. Essa educação infantil atenta à infância, ela convida educandas e educandos, qualquer que seja a sua idade, a viver na infância. Aqueles e aquelas que a habitam. Convida, então, a mantê-la viva, mantermos a nossa infância viva em nós. E também cuidarmos dela. E cuidar também daquelas e daqueles que a esqueceram ou que a perderam. Então, nós, educandos e educadoras, nós também podemos ajudar a recuperar ou a reinventar essa condição de educação infantil, dessa educação menina, que o próprio Cohen nos diz aqui. E isso tem a ver com essa insurgência, com esse processo de criar, de inventar, de perguntar. De fazer aquelas perguntas pueris, que são as melhores, que os investigadores e investigadoras ficam à busca, que são aquelas perguntas mais simples, não é? Que são aquelas mais... que nos levam efetivamente àquilo que estamos procurando. Mas não são fáceis fazer essas perguntas. E aí, Paulo Freire, quando ele tinha 69 anos, ele recebeu um prêmio na Itália de eterno bambino, ou seja, um eterno menino, que ele sempre conviveu com essa coisa da infância dele, desse ser menino. E ele uma vez fez um elogio muito interessante sobre a Revolução Nicaragüense, dizendo que era uma revolução menina, porque era uma revolução que ela não tinha medo de estar se reinventando, se perguntando, criando e justamente fazendo perguntas do que era uma revolução. E aí, lá no livro Pedagogia da Pergunta, junto com o Foundes e o Freire, ele diz que a menina continua viva. Quem é essa menina? É a revolução. Ela é engajada na construção de uma pedagogia da pergunta. Que é isso? Fazermos perguntas e tentar responder sempre com uma outra pergunta. Esse é o movimento. E aqui o Freire diz que eu acho que uma das coisas melhores que eu tenho feito na minha vida, melhor do que os livros que eu escrevi, foi não deixar morrer o menino que eu não pude ser e o menino que eu fui em mim. Aquilo que eu pude ser, aquilo que foi possível. O que eu não consegui, eu tento reparar ou reinventá-lo nesse movimento agora do ser adulto. E aqui por uma educação infantil. Sim, das infâncias. Também não é uma infância, é das infâncias, né? Esse aqui é um projeto que chama Projeto sobre Diversidade. Aqui temos as infâncias de várias regiões do mundo, né? Que é justamente para trazer essa diversidade, o quanto nós somos diferentes, o quanto que a diferença faz diferença nesse mundo. A infância enquanto potência, mas também revolucionária. É tão potente a condição infantil, essa meninice, que é preciso não apenas manter viva a infância que fomos, quanto a que não podemos ser, porque também é essa falta, não é? A infância vive na possibilidade de tudo que possa ser, de maneira diferente de como é. Não somos perfeitos, e aí nós estamos entrando aqui dentro desse processo do inacabamento,
sim, dessa incompletude. Manter vivas as outras infâncias que não puderam ser conectadas, reunidas, conjugadas, vividas. São os nossos estudantes, as nossas estudantes, os nossos alunos, as nossas alunas. É trabalhar nessas injustiças, nesses oprimidos e oprimidas que nós temos, né? Que está tão escancarado agora dentro desse processo mesmo de pandemia e que estamos vivenciando. E aqui é algo da cultura. A gente tem aqui o artista brasileiro, Gilzásio. Eu não sei falar o nome dele, que eu acho um nome tão brasileiro, tão popular, não é? Com as telas dele, com aquilo que ele fala de jardim, ele faz com chita. E sempre foi um tecido que eu amo. Aqui, eu trouxe chita do Brasil para cá. O Mauro mesmo, outro dia, a gente estava falando, ele falou assim, suas chitas nas cortinas. Eu trouxe acho, quase 100 metros de chita para colocar nas cortinas, aqui é o que eu tenho. É um pouco de eu estar acolhida naquilo que eu sou também. Só que a chita, ela era para pobre, era um tecido de pobre. Então, quando hoje tem aí ressignificações da chita, né? Tem grifes e grifes trabalhando com a chita e fica uma coisa cara. Não, ela é bonita do jeito que ela é. Aquilo que ela produz. E aqui, esse artista, ele faz em 3D a própria tessitura desse tecido que é a chita. Então, ele faz da chita a própria tela. E aí é uma coisa que se mistura, que é muito bacana. E então, educador e educadora, então nós nos despertarmos dentro do nosso sensível, ao encontro com outras e outros diferentes infâncias. Então, é ajudar mesmo a cuidar, a restaurar nos outros e outras a sua condição infantil. Esse é um dos nossos, como é que eu diria, um dos nossos objetivos enquanto educadores e educadoras nessa concepção freiriana. A infância é uma condição, então, para se viver uma vida educacional sensível a um autoquestionamento, a um engajamento, em um ato, ao mesmo tempo, pedagógico, inquieto e criativo. É nessa concepção que eu estou dizendo. Não é nessa tradicional, bancária, que é de depósito de conhecimento e simplesmente de reprodução do que nós estamos vivendo. E se nós estamos falando dessa educação infantil, e dentro dessa epistemologia freiriana, o círculo de cultura, ele é parte, ele é a própria epistemologia de Paulo Freire. Então, aqui é um demorar-se no círculo de cultura. Ah, meu Deus, mas círculo de cultura, o que é isso, né? Aquela coisa assim, isso é de comer ou de passar no cabelo? Isso é só para quem é de 40 e poucos anos que vai entender. Porque tinha lá uma propaganda que fazia propaganda de alguma coisa e falava, isso é de comer ou de passar no cabelo? E isso fica, né? Aqueles jargões da nossa vida. O círculo, para que a gente entenda o círculo de cultura, nós temos que estudar a epistemologia freiriana. Nós temos que pegar o pensamento de Paulo Freire. É disso que ele fala. Quando, eu até estava comentando com Karina, quando nós falamos já dentro do outro processo lá de pesquisa, quando eu cheguei aqui, e olha que quando a gente se dispõe a investigar, é porque algo tem que nos incomoda. E quando eu me disponibilizei a trabalhar na investigação Círculo de Cultura, é porque é algo que me encanta, mas que também me inquieta. E nesse sentido, eu também não conhecia muito de Círculo de Cultura. Eu chego aqui e estudo e ainda não sei.
E esse movimento de quando eu dei um clique, assim, aquela coisa de educação infantil, quando eu percebi que círculo de cultura era nada mais, nada menos que o próprio, vou falar assim, método Paulo Freire, que não tem método, né? Isso que eu falo entre aspas, é a própria epistemologia de Paulo Freire. E aqui eu tenho uma foto que é do Círculo de Cultura, que foi feito lá na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, em 1963. O Paulo Freire é esse que está com as pernas cruzadas, com uma das mãos na perna. Ele está completamente à vontade. Ele está de óculos, né? E com trabalhadores, trabalhadoras, demorando, falando, para além de falar, problematizando, dialogando. E nesse sentido, o círculo de cultura, ele é tudo isso que nós já falamos até agora. É esse se reinventar dentro da nossa própria infância, de recuperar e de tentar reinventar e reparar também, ajudar na infância dos outros. E nesse sentido de que o círculo de cultura, ele passa por todo esse processo da epistemologia freiriana. Então, quando é que a gente vai tentar problematizar assim, o que é, de fato, o círculo de cultura? E qual que é a contribuição, então, do círculo de cultura para a formação do pedagogo e da pedagoga? Se nós estamos falando ainda dentro de um curso que é com base em Paulo Freire, isso tem uma dimensão então muito maior. Então, a presente proposta do projeto e da tese que eu tenho é também de instigar, inventar, investigar, fazer perguntas, e eu estou ainda fazendo perguntas, eu não tenho ainda respostas para isso. A gente vai tentar aqui e quero ouvir de vocês o que é que vocês pensam sobre o que é esse círculo de cultura. Porque aqui a gente tem todos os princípios, quem já está fazendo os princípios éticos freirianos, quem já fez, é isso, é um processo de busca, de compreender aqueles conceitos e que tem várias categorias em Paulo Freire, mas que não é simples. Mas que, por exemplo, o círculo de cultura, ele atravessa a minha história. Ele me atravessa como aquela experiência. Porque eu quero me demorar nele, eu quero deixar um tempo para ele, eu quero olhar ele devagar, escutar devagar para ver como que se aprende o círculo de cultura, como que se compreende, não é? Então, trazendo aqui só em termos de gênese, de conceito, se é que a gente pode pensar assim, o círculo vem do latim círculos, né? Aqui é círculo, que é circus, e que vai significar justamente isso, redondeza. Ele é retomado aqui para indicar a forma do espaço e a estratégia utilizada que permite a circulação dos seres. Aquilo que é redondo, que desce redondo, é aquilo que circula, que tem movimento. Segundo a Adélia Prado, quando tem curvas, é aquilo que tem poesia. E também dos saberes e dos sentires das pessoas. Então, se nós estamos saindo de uma constituição de sala de aula, com cadeiras, cada um olhando na sua nuquinha do outro, aqui é o inverso, aqui é o contrário, é de uma outra concepção que nós estamos dizendo. Então, os círculos de cultura, eles são precisamente isso. São centros em que o povo vai discutir, as pessoas irão discutir os seus problemas, mas também eles vão se organizarem e planificar. Eles irão motivar por ações concretas dentro desse interesse no coletivo. Aqui não existe essa coisa de que o outro vai direcionar, o outro é que vai dirigir. Aqui é um processo de construção junto.
Vai ter, sim, o mediador, que é o animador, não é? Que os próprios círculos de cultura têm, mas que é diferentemente dessa educação bancária que nós temos aqui. Esse professor, que muitos aí dizem que ele vomita o conhecimento, o conteúdo, transmite, como se fosse passado por osmose. E aí cada um abre a sua cabecinha, uma quadrada, outra redonda, outra triangular, e recebe esse conteúdo que é do mesmo jeito, do mesmo tamanho, da mesma... que é simétrico, não é? Então, o círculo de cultura ele vai romper com essa concepção bancária e com o modelo tradicional mesmo de educação, de escola, de ordem, de disciplina, que é numa relação que vai ser cooperativa e de reciprocidades, é de colaboração. E aí, a Fiore, né? Ela diz que aprende-se em reciprocidade de consciências. Tem coisas que na roda, quando o outro fala, eu não tinha consciência daquilo, eu não tinha nem ideia, mas a partir do que ele fala, do que a gente vai construindo junto, vai tendo então esse processo de corporificação. Então não tem professora nem professor, mas sim coordenador e coordenadora, ou mediador e mediadora, que vai ter uma função aí de propiciar condições favoráveis à dinâmica do grupo, reduzindo ao mínimo a sua intervenção direta no curso do diálogo. E aqui entra uma das questões mais difíceis que eu até agora tenho percebido, que é justamente a formação desse mediador. Eu não fui educada numa educação infantil. Eu não tive uma formação nesses vieses ou nessa composição. Eu vim sim naquela outra bancária. Como que é eu me destituir dessas roupas, de tudo isso que eu sou e reinventar um novo? Muitas vezes nos atemos a algumas armadilhas, que agora, por exemplo, eu estou falando. Não é? Que não é uma roda. Não estou nem vendo vocês, estou vendo Karina, estou vendo Mauro, mas que a fala, ela vai nos dando esse poder, mas que cadê o outro? Os outros dessa roda, desse círculo, desse diálogo. Não é fácil. É um processo difícil. E então, os pressupostos epistemológicos, políticos, que seria esse método, eu coloquei aqui mesmo entre aspas, Paulo Freire, é esse movimento que a própria Marinho trouxe aqui enquanto uma imagem, desse, não é papa, é pipopu, mas sim desse povo, né? Dessas pessoas que habitam esse mundo, que estão nesse mundo e que vivem as injustiças, que vivem a opressão, que nós todos, né? De cada um dentro do seu contexto, do seu lugar. Então, o ciclo de cultura é uma proposta dessa epistemológica mesmo, política, de aprendizagem, em que esse coordenador e coordenadora vai organizar com outras pessoas. Não é o coordenador que organiza separadamente, sozinho. Então, os participantes eles vão empenhar numa linguagem que vai ser codificada e decodificada. Nesse movimento que vai justamente, a partir daí, escolher o tema gerador para debater e ter novas construções. Nesse sentido, utiliza-se de diversas linguagens, que pode ser desde a imagem, a fotografia, um texto, é o que é possível, não é? Para sensibilizar. Tem até uma passagem que eu tinha colocado aqui, eu tirei, mas eu lembrei dela aqui agora, que dentro de um desses primeiros círculos de cultura lá em Angicos, teve um dos coordenadores que era muito criativo, e que ele chegou dentro do círculo e pegou a vassoura e foi varrer. E aí os participantes, depois de um tempo, conversando e tal, falou assim, coordenador, quando é que nós vamos começar o círculo? Ele falou assim, nós já começamos. Mas como assim? Hoje a palavra vai ser limpeza. Então, o círculo ele já tinha começado, fazia parte daquele movimento mesmo de chegar e limpar a sala. Ele já estava limpando a sala. Então, os coordenadores e coordenadoras, eles deveriam sim propiciar condições favoráveis à dinâmica do grupo, que é esse processo mesmo de instigar, e não é de
disciplinar a participação, mas de reduzir ao mínimo a sua intervenção, né, direta no discurso, no diálogo. Então, a gente está falando aqui da questão da própria epistemologia da dialogicidade no Paulo Freire, por isso que quando eu digo para vocês, para entendermos os ciclos de cultura, nós temos que ir na epistemologia de Paulo Freire. O que é a dialogicidade? O que é o diálogo? O ciclo de cultura, o principal dele, né? O fio condutor é o diálogo, que é na palavra pronunciada do outro, junto. E ao dialogar, cada um... Ao dialogar, então, cada um e cada uma diz a sua palavra. É o seu mundo, a sua visão, é o ser na cultura e é o intervir nela. Por isso que tem aí essa questão do intervir, que é muito diferente só de se ter uma consciência. Aqui uma nova imagem, também do Gil Zásio, que é uma outra constituição de Chita, desse circular, né? Desse estar no mundo, de poder falar. Então, na dialogicidade educativa, a gente fala sobre esse processo educativo, que o professor tem que reduzir mesmo esse processo da insignificância e se ressignificar, e sair dessa educação bancária, passar para ser o mediador. Vou passar um pouquinho mais rápido. Aqui é uma foto também de um círculo de cultura, dos primeiros, ainda em Angicos, e que Paulo Freire fala que homem e mulher no círculo vai dominando a realidade, vai humanizando-a, e vai acrescentando a ela algo que ela e ele mesmo é fazedor. Somos fazedores de cultura. Esse é um próprio conceito que Paulo Freire fala da cultura. Então, cada um ali fazemos história, fazemos cultura. E vai temporalizando esses espaços geográficos de fazer cultura. E a própria conscientização, ela passa mais, não só pelo processo de consciência. Ele tem que superar essas concepções mágicas, ingênuas, e muitas vezes o valor do grupo é ainda aquele momento das ideias ingênuas, que a partir do outro eu consigo ir desvelando e vou sim problematizar, refletir, para eu partir então para a praxis, que é então possibilitar a inserção crítica e transformadora, não só no processo de criticar, né, da crítica, mas no processo de humanizar, partindo pela transformação, na humanização do estar no mundo. Agora, estamos falando então de reinvenção do círculo de cultura. O que nós vivenciamos no curso? Será que é o mesmo círculo de cultura que foi constituído lá em Angicos? Vocês viram quantas pessoas tinham lá naquele círculo de cultura? Alguém aqui contou? Talvez 8, não é? Quem quiser falar aí para a gente poder... E com quantos alunos e alunas e professores e técnicos e crianças nós fazemos os nossos círculos de cultura do curso de pedagogia? Então, em conversa com o Faundês, Freire ratifica esse posicionamento sobre a reinvenção. A única maneira que alguém tem de aplicar no seu contexto alguma das proposições que fiz é exatamente refazer-me. Quer dizer, não seguir-me. Para seguir-me, o fundamental é não seguir-me. Então, não é nós pegarmos os conceitos e tentar aplicá-los. É como que na nossa realidade podemos fazer essa reinvenção, essa ressignificação, essa atualização dos processos da epistemologia de Paulo Freire. E nesse sentido, é também valorizar o que nós temos, essa cultura, isso que é nosso, para a partir daí nós
elevarmos ele a um outro patamar, da consciência para a conscientização, para a transformação. Então, reinvenção dos ciclos de cultura hoje, só para a gente poder ter aqui, passa por uma questão de metodologia de pesquisa em educação, então ele não é tratado simplesmente ou somente ali como um instrumento de educação e também como um instrumento de investigação dentro de uma metodologia de grupo, que hoje se fala muito em grupo focal, mas que o próprio ciclo de cultura ele dá conta disso. Dentro dos fóruns mundial de educação também se trabalha com ciclos de cultura. Na formação de professores e professoras que têm características aí diferentes das originais, mas que o próprio construto de Paulo Freire ele é presente. Então essa reinvenção ele traz esse processo. Agora, nós sabemos, talvez não temos tanta noção, quando nós estamos ali no chifre do boi, né, tentando constituir círculos de cultura, a gente vê o quantos desafios de constituir círculos de cultura na contemporaneidade, talvez ainda seja mais difícil ainda, né? Então, temos aí a questão da formação dos coordenadores, das coordenadoras, de nós, mediadores e mediadoras, como é que nós vamos fazer essa instigação, como é que nós vamos problematizar isso junto aos nossos pares, que é justamente a ação antidialógica, mesmo que inconsciente, porque às vezes é uma questão antidialógica que eu acho que eu estou sendo e que não é, ela é inconsciente. E aqui eu coloco uma questão que é esse espaço virtual. Seria este um momento de distanciamento e frieza no diálogo circular freiriano? Nós estamos num processo que ele é inevitável. Nós estamos aqui no processo de confinamento, todos online, quadradinhos, não são círculos, mas ele pode ser temporário, mas já antes mesmo da pandemia já tem todo um livro falando sobre o ciclo de cultura virtual. E é possível, porque o espaço-tempo do círculo, ele não é uma sala de aula, ele não é um quadrado, é o que nós fazemos dele, é esse processo de dialogicidade que nós temos. E nesse sentido, as possibilidades. Então, o ciclo de cultura ele vai demonstrar ser um espaço formador, acolhedor e informal em que a reciprocidade, o comprometimento e a iniciativa dos participantes estão presentes em cada atividade. Ele é um potencializador de igualdade, de condição, através da própria construção de sistemas de confiança que se tem na escola, ou na universidade, ou nos espaços não escolares, na comunidade, no discurso político. A recriação de estéticas de formação docente e práticas educativas como opção política contra-hegemônica dos dias atuais. Principalmente nesse momento em que vivemos, eu digo, no Brasil, onde Paulo Freire e toda a sua epistemologia é atacada. Só um minuto, por favor. Seria inédito, viável? Eu pergunto para vocês. Quantas vezes nós fizemos círculos com filhos, crianças, juntos, não é? E aí aquela imagem que estava essa aqui, é isso, é um dos participantes do círculo que está com o seu filho ali dormindo. Bom, o que vocês acham sobre esse reinvenção do círculo, sobre esse processo de circular? Seriam eles uma utopia, uma busca de algo que poderia ir de encontro?
uma questão de grande desafio que nós temos no círculo é justamente a sistematização do acervo do Círculo de Cultura. É compilar isso, deixar isso disponível. Então, eu tenho aqui algumas coisas, não tenho, né? Infelizmente, acaba não sendo, não é uma amostra, é só algo do que eu tenho. Tentei aqui colocar, isso aqui é um pré-círculo que nós fizemos ali no bloco da pedagogia, foi no corredor, que era justamente, olha, círculo de cultura. Aqui já é o terceiro ciclo, que é aquele respeito ao espaços não escolares, que foi em 2013, foi numa sala onde tem aqui um caminho, que é o ser educadora, ser educador, que tinha que fazer o caminho nesse trajeto, tinha que pisar com os pés descalços para entrar nesse chão sagrado que é a educação infantil. Aquela educação infantil que o próprio Freire diz. Aqui é lá na escola João Pinheiro, é para ver como que a comunidade ela está habitando o círculo de cultura. Aqui é naquele movimento todo de montar, eles nos ajudando, sim, carregando, pegando, é de escuta atenta, um olhar atento para o que está acontecendo também. Aqui, lá no laboratório de pedagogia também é os bastidores do círculo, né? Todo esse processo da construção, que era justamente para o círculo de 2017. Aqui já o ciclo de 2017. Lília, você está sem áudio. Obrigada, Valéria. Era para quem quisesse entrar no círculo, né? Vem para a roda, Círculo de Cultura. E tinha pessoas que não tinham esse entendimento de entrar nessa roda. E aí tinha esse manequim, essas coisas aí, que lá estava escrito assim: vista a minha pele, tira a minha pele. O que eu saio daqui? Só que isso são movimentos do quanto eu estou ou não, e não é certo ou errado. E aí veja que como quando a gente tem uma educação infantil, essa é a filha da Bruna, uma aluna que foi nossa aluna, que também tem a mãe que também fez o curso de pedagogia, ela participou do círculo. Ela foi a única participante do círculo que entrou, que fez aquilo que, não imagina, mas assim, ela brincou, ela entrou nesse espaço da invenção, de experimentar as roupas. Tem o vídeo dela, a coisa mais encantadora dela colocando. Aqui a construção, professores, alunos, alunas, dentro desse processo do círculo, do pré-círculo. Aqui os bastidores, sim, daquele de 2017, que nós fomos para a oficina lá do Hugo. Fomos serrar papelão, fomos serrar madeira, foi um trabalhão danado para poder fazer os paus de chuva, que nós trabalhamos com os 4 elementos. E foi um tempo grande ali, talvez alguns de vocês já tenham trabalhado. Aqui, na escola João Pinheiro, em que foi a Maria Zita. E aqui é uma outra questão interessante, que isso aqui, assim como Heidegger fala do estranhamento do habitar. O habitar esse espaço aqui na escola, as pessoas entravam e tinham esse estranhamento, sim. Porque em cima nós passamos mangueiras, fios, e fomos habitando esse espaço desde guarda-chuvas. Nós fizemos uma instalação artística. E era para mostrar as vísceras.
Era aquilo que está dentro de nós, aquilo que é o nosso ser, efetivamente, mas que não tinha certo ou errado, não tem aquilo ou aquilo. Nós não falamos disso. Aí teve uma aluna que depois do ciclo falou, professora, por que é que tinha tantas aquelas coisas penduradas, aqueles negócios esquisitos lá? Quando eu falei para ela, ela falou assim, mas por que você não nos disse isso lá no dia? Porque tem coisas que não são para serem ditas, é para serem experimentadas, experienciadas. A gente não tem que falar para o outro fazer. Ele passa ou não, se ele quiser ou não, não é? Aqui são fotos dos círculos, eu posso passar, mas eu queria também, na medida em que vocês pudessem dizer o que afetou vocês. Esses espaços do círculo que também é de acolhimento, que é de boa música, de arte, de escutar o que cada um produz. Aqui esse painel que nós fizemos, que era no pré-círculo, que teve uma das grandes opressões e injustiças que os alunos do curso de engenharia de produção, à noite, eles foram lá e arrancaram esse painel. E aí são processos, né, de construção, de silenciamento desses processos. Agora, aqui é só para celebrarmos, né? Que seja uma educação transformadora, a docência, o coletivo, a liberdade, a vida, o próprio legado de Paulo Freire, mas que é com vocês, não somente, apesar de que eu estava aqui no monólogo. Como é que é essa percepção, esse experienciar o círculo? Só acrescentar uma coisinha aí. É, A Lília vai falar da síntese, Mauro. Talvez ela retomasse rapidinho aí a metodologia, né? Porque acho que às vezes as pessoas os alunos ficam assim meio perdidos, porque de repente a gente está junto, de repente a gente divide, de repente cada um vai trabalhar com uma coisa. Então, eu acho que isso às vezes fica confuso para os alunos. Depois eles entendem. Agora, se a ideia é mesmo que eles entendam depois, também está valendo. É não, só porque a síntese é o produto de tudo isso. Também gosto de usar produto. Mas a síntese é chegamos em algum lugar. O que foi que a gente chegou, né? De que forma chegamos? Como chegamos? Como estou me sentindo? Acho que aí na síntese vem tudo. Mas e antes? eu gostaria que a Lília falasse um pouco a respeito da síntese cultural, o papel da síntese cultural. E aí não é simplesmente a palavra síntese, é já a concepção de síntese cultural. Porque para o Paulo Freire, a palavra conscientização é uma palavra muito importante, muito forte. E o círculo de cultura, ele é o momento onde essa conscientização, ela começa a se materializar. Agora, eu gostaria de ouvir você, Lilian, falando sobre esse processo. Porque talvez quando a Lúcia traz agora há pouco a palavra produto, né? Eu acho que não estou nem preocupado agora com a questão capitalista da palavra produto. Então vamos trocar talvez a palavra produto por um processo. Mas é efetivamente um momento onde o sujeito se apropria, se empodera, e ele para de ser um sujeito marginal, ou seja, um sujeito que está à margem, e começa a se tornar um sujeito que está dentro, que é parte de um todo maior.
Só que ele é uma parte com potências e possibilidades de transformação. E eu gostei muito, Lília, na sua fala também, e eu gostaria que você explorasse esse conceito, que é o conceito de experienciação, tá? Porque esse conceito é um conceito que eu não era muito atento a esse conceito. E ao assistir uma fala do professor Silvio Galo, que ele vai falar da experienciação, esse conceito eu comecei a dar um valor diferente para ele. E você hoje trouxe esse conceito de experienciação. Então, o círculo de cultura, como que ele materializa essa síntese? Como que ele materializa essa experienciação? Como que ele quebra pontualmente esse vício nosso para podermos então sairmos da margem e adentrarmos no processo? Bom, Mauro, eu vou ter que ficar o dia inteiro com você aqui hoje para poder dar pergunta, dar outra pergunta, que dá outra pergunta, e que esse é o processo, não é? E vou te lançar uma outra pergunta, outras tantas. Mas veja, o interessante do círculo de cultura é que se nós pensarmos que a ideia não é trabalhar com a questão originária do que foi o círculo de cultura lá em Angicos ou mesmo na África, quando Paulo Freire trabalhou. Ele tinha um contexto, ele tinha uma realidade em que ele trabalhou lá. E, assim como eu utilizei ele mesmo pedindo para se reinventar dentro do próprio epistemologia dele, e aí nós estamos trabalhando com as nossas realidades. Então, o nosso curso de pedagogia, ele tem uma constituição dentro do cronograma, do programa, né, do projeto político-pedagógico, uma constituição de círculo de cultura. Só que, assim como você trouxe a questão do experienciar, o círculo de cultura é o quanto também eu me disponibilizo a vivenciá-lo, a experienciá-lo. É o quanto eu estou nele, é o quanto ele me atravessa. Só que às vezes também faz parte o respeito aos corpos, ao tempo desses corpos. É eu poder, eu vou falar que não é aproveitar, mas é eu poder valorizar o que cada um pode contribuir naquele momento. Então tem um que pode estar naquele momento ali, por exemplo, aqui, sem abrir a câmera. Esse já é um indício. Se nós estivéssemos fazendo aqui um círculo de cultura, o indício de estar fechado já é um indício. O não falar, o silêncio também já é um posicionamento. Agora, é como que os mediadores e as mediadoras vão acolhendo esse talvez não estar do outro e chamando ele para a roda. Porque o que ele produz de cultura é importante. Só que muitas vezes nós achamos que o que nós produzimos não tem importância, aliás, não produzimos nada. Às vezes, quando a criança está lá produzindo o cocô dela, que ela fica, uau, essa é a minha produção. Quando ela tem lá, ela fica encantada porque ela produz alguma coisa. É o cocô, mas tem uma importância naquilo ali. Na vida dela, emocional, cognitiva, física. E nós temos que ouvir do outro que também nós produzimos, mas eu tenho que sentir que isso também que eu produzo é importante para mim e para o outro. E às vezes no círculo isso é muito interessante porque isso vem. Só que às vezes vem naquele momento assim. Às vezes eu tô ali, eu lembro até que numa fala outro dia a Lúcia falou numa atividade que ela participou que ela quis ficar caladinha lá, que ela não quis participar. Às vezes é esse movimento que nós queremos sim. Eu também já tive aulas aqui, agora nessa coisa online, que eu falei, olha, eu tô sem câmera, tô sem nada, eu não quero me... Naquele momento eu não tinha essa disponibilidade interna e externa para me aparecer. Eu quero ficar invisível.
Então, esse processo de vivenciar o círculo, ele tem sim essa disponibilidade minha, interna e externa, mas tem o quanto o outro consegue também me instigar. Eu ia falar o termo capturar, mas quando eu falo capturar é naquele bom momento, assim, de que ele me encantou para eu poder participar. Às vezes aquela pessoa que está lá, quietinha e tudo, sem falar nada, talvez ela precisou daquele momento para ela refletir a fala do outro, o quanto aquilo está afetando a ela. Mas eu tenho que também, enquanto animadora, perceber essas nuances desse outro. E aí, cada vez mais instigar, mas não pedindo, você fala, você vai abrir sua câmera, você vai fazer isso, não. É um processo que é individual do outro. E nesse sentido, nós temos que compreender assim, cada animador vai fazer um círculo diferente. Nenhum círculo é igual, nenhum círculo. E nisso que a gente estava brincando ali, né, da Karina ser de uso capião e por notoriedade todos a coordenadora e animadora dos círculos, é bom para quem não quer como é que eu digo? Se reinventar e estar ali, porque nós sabemos que é um processo formativo de quem está ali. E também o círculo tem a cara também de quem está nesse processo, quem intermedia, medeia, não é? Então é importante que, assim como os processos, eles circulem, porque assim como o nosso colega Sérgio Inácio, né, que agora está em Uberlândia, ele falava assim, quer conhecer uma pessoa, vai fazer um evento junto com ela. Mas aqui, quer conhecer, faça um evento, mas o círculo não é um evento, é um experienciar. E aí, olha, é um processo terapêutico, é um processo formativo, é um processo de conscientização corporal e conscientização do corpo e da palavra. Então, assim, às vezes eu estou num movimento que eu estou num dia que eu não quero muito mexer com aquilo. Ok, mas eu vou lá, eu carrego um balde, eu vou lá, eu estou lá presencialmente, eu estou da forma como eu consigo, também faz parte a respeito desses corpos. E esse experienciar, ele passa sim. Por isso que o Bom Dia, o La Roça, ele fala que é estar lentamente na lida, está na lentidão, mas é uma lentidão que passa pelo processo de, assim como Alberto Caeiro diz, a minha criança ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar as coisas como se fossem pela primeira vez, a olhar as flores como se fosse a primeira vez. Então, novamente nós nos inventarmos com essa educação menina ou com essa educação infantil, que é da pergunta, que é da inquietação, para que a gente possa estar nesses lugares de poder lidar com a angústia, apesar de que tem hora que a gente tem que chorar mesmo, e chorar faz parte. E os processos de síntese, o círculo, a conscientização, ela não vem no dia, não vem naquele dia que nós estamos fazendo. Paulo Freire, ele fala da experiência dele ter sido alfabetizado com o pai e com a mãe, lá no quintal da casa dele, embaixo das mangueiras, com os gravetos no chão, no tempo dele. Mostra, eu até visualizo aqui assim na minha imaginação, o pai dele na rede, ali aquele quintal, aquele terreiro todo para ele. Mas é a partir do tempo dele, do menino, da criança, de quando é que a letra, a palavra, ela quis chegar. Era no tempo da criança, o tempo presente, não era o Cronos. E aí a escola, o que ela faz? A instituição. É o tempo cronológico. A criança tem que ser alfabetizada naquele tempo. E não respeita o tempo da criança.
E aí o círculo, ele abre, ele tem as provocações, ele tem as problematizações. Ele pode ir fechando, a ideia é que ele vai fechando ciclos, mas ele também não termina com a crise, não é, Armindo Quilici Neto? Ele é um provocador de crise, mas nós não temos que deixar o aluno na crise, o estudante, a estudante, o professor, porque nós também entramos em crises, ali no ciclo de cultura. Mas é um processo que a gente tem que, então, colaborar com o outro. Estar com, para também passar por essa crise. Então, vem a questão dos vínculos. E que eu mesma, junto com Karina, com a professora Leonice, em um dos círculos, nós vivenciamos um processo que para mim foi, dentre tantos outros, né? Porque assim, eu participei de muitos círculos, foram muitos poucos que eu não participei. E fico numa curiosidade afetiva de saber o que aconteceu nesses círculos, porque minha vontade é de ter participado de todos eles, do jeito que eu pudesse, não é? E então, nesse ciclo especificamente, veio um processo de raiva e agressividade no grupo muito grande, que veio anterior, quando até essa questão da síntese, que às vezes professores e professoras entendiam que a síntese ela era dada para os alunos fazerem antes do círculo. E não é. A síntese ela é para ser feita no processo do círculo, com os pares, com os outros. E nesse processo, as alunas estavam muito revoltadas porque elas tinham feito alguma coisa e queriam apresentar. E aí, é o quanto nós conseguimos bancar a agressividade do outro, a dor do outro, mas de entrar nisso também e de acolher, de simplesmente falar assim, ah não, isso não serve, ah não, então vai ser desse jeito. É de problematizar e trazer, então, como é que nós faremos? E foi um momento muito, mas muito lindo, sabe assim, que para mim fica aqui na minha caixinha da memória, no meu baú de memória, que é igual quando uma criança ganha um lápis de cor, e você tira os lápis de cor para colorir. Essa é a minha lembrança que quando eu tenho, é como se eu tivesse o lápis de cor, porque essa estudante especificamente, ela fez, a partir do que o grupo fez dessa agressividade dela, fez a potência, fez a força. Porque aquilo que ela falou era legítimo. Nós legitimamos aquilo que ela falou, o sentimento que ela estava sentindo. Agora, é fácil? Não é. Porque vem de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lado. Então, o processo de síntese é um processo que tem que ser compartilhado, colaborado. E que uns vão participar mais do que o outro, porque é o que cada um pode dar naquele momento. Mas que tem um momento de fazer essa síntese e de apresentar. E aí, é interessante que a própria, eu falo aqui a Leonice, porque ela falava assim, Lília, para mim, o relatório ele tem que ter alguma coisa escrita, ele tem que, né? E ela fala assim, isso é na minha formalidade, na minha rigidez, que para ser síntese tem que ser escrito. E o círculo de cultura, ele tem a síntese que aquele grupo pôde fazer. E que naquele caso, por exemplo, já foi de corpos, foi de poesias, foi de texto, foi de imagem, foi de fala, de palavras. Então, a síntese ela pode acontecer de diversas formas. Esse reinventar. E a conscientização, ela pode ter, às vezes, só primeiro uma consciência do que está acontecendo. O processo de conscientização ele pode vir depois. Aliás, para muitos ele vai vir depois que formou.
né? Assim, quando eu falo depois que formou, eu falo assim, poxa, mas agora que eu estou entendendo o que que era aquele círculo, o que que aconteceu com aquilo, é um respeito ao tempo ao tempo menino, à educação infantil, ao tempo dos corpos de cada um, das subjetividades, das intersubjetividades. E que às vezes é angustiante, é na crise que a gente reinventa. Será que eu respondi? O processo, vamos pensar assim, terapêutico. A questão não é resolver, não é? Nós não vamos resolver essas questões ali junto ao terapeuta, ao psicanalista, mas uma coisa que é importantíssimo é nomear. Quando a gente consegue nomear, né, é igual com uma dor. Não significa que essa dor, eu não sei, ela está aqui na minha cabeça, está no dedo, está no pé, mas quando eu consigo nomear onde que está essa dor e o que é essa dor, é um pouco mais fácil, eu posso caminhar um pouco mais, né? E aí esse processo mesmo que o círculo vem, que ele lembrou muito bem, que é da formação, e que também é um processo de autotransformação, né? Então, a cada um que participa no círculo de cultura tem disso. Então, ele é lento, ele é um tempo que é a vida toda, é essa formação menina que o próprio Paulo Freire diz, que a gente tem que estar na inquietação, não é? Tem que estar na pergunta, nesse processo. E é isso, junto aos nossos estudantes, filhos, filhas, companheiros, colegas, é o quanto a gente também pode inquietar, provocar, e não simplesmente dar pronto uma resposta. O próprio Cohen, ele fala que se nós muitas vezes dermos as respostas, nós vamos estar matando o processo de inquietação e da própria formação da pessoa que está ali. Então, menos respostas e mais perguntas, né? Tentando constituir esse processo que o outro vai fazendo. Mas eu percebo assim que o processo de narrar, escutar com uma escuta sensível as vozes dos meus pares tem me feito uma autotransformação imensa. Então, assim como fazer um evento junto me transforma e me faz reconhecer no outro, fazer investigação com os pares também é um processo extremamente formativo. E o círculo de cultura, mesmo que ele seja esquisito, mesmo que eu ainda não entenda, mesmo que, para que tudo isso? É um processo de compreender, é onde desvendar esse círculo, que faz parte também do nosso processo. Já dizia na própria psicoterapia em que o medo é o mesmo tamanho do desejo. Eu tenho medo, eu tenho tanto desejo com aquilo ali. Então, por mais que eu tenha medo ou receio que seja do círculo de cultura, é um pegar na mão da nossa criança ali, da nossa criança menina, da nossa educação menina, da nossa formação menina, infantil, que nós não estamos sozinhos, que a gente pode pedir ajuda, que tem os nossos pares, os professores, que estão nessa acolhida, nesse suporte, para, junto conosco, fazer esse processo de desvelar e de nos reinventar, embora seja um processo também individual, mas ele é na coletividade, no coletivo. E acho que é isso, acho que já passou os 10 minutos, né? Não passou, mas eu quero só dar uma amarrada, porque eu abri de novo a gravação, né, para as suas falas,
E eu só queria dar uma amarrada num aspecto seu, né, senão a gente vai passar o resto do dia aqui, o quanto esses momentos aqui, né, com você hoje, com o aluno Fernando na semana passada, teremos uma convidada semana que vem, para a gente escolher o tema. Eu acho que é importante lembrar essa coisa que você fala da sensibilização, né? Nesse processo de construção do círculo, é para todos nós. Parece que é uma das coisas mais difíceis das pessoas entenderem, né? Elas dizem assim: qual é o tema? Eu falei: não sei. A gente é que vai construir o tema. Então, esses encontros semanais, né, pré-círculo, é para pensar de tudo, né? Diante do que o que um egresso traz de experiência. Eu estou aqui no curso e está pesquisando o círculo, o que os próximos convidados vão dizer, que vão nos provocar para a gente pensar. E esse ano, sobre o que a gente quer falar? O que nos sensibiliza? Né? Então, eu quero só fazer esse complemento para deixar aqui no fim do vídeo um convite, né? Porque participar nesse remoto, com a quantidade de aulas que muitos alunos estão com várias disciplinas, outros escrevendo TCC, egressos participando, o que será que a gente dá conta de construir e não pensar nesse sentido tão rígido de que, eu sou obrigado a fazer mais coisas, né? Pessoas, a gente está fazendo um curso, né? Nós estamos fazendo um curso juntos, né? Nós, professores, vocês, alunos, e esse deslocamento que você fez, Lilian, da educação bancária para a educação dialógica, circular, eu acho que é assim, algo que a gente vem repetindo e se aprendendo toda vez que senta para trabalhar e estudar, né? E aí eu quero oficialmente, né, agradecer a sua disponibilidade e o seu carinho com a gente, deixar um beijo, um abraço e que o seu doutorado continue nessa alegria, apesar da dor, né? Escrever sempre dói, mas escrever com esse cuidado é uma dor que faz a gente crescer, né? Não é uma dor que só